Olá, tudo bem? Quando Deus criou o mundo, segundo o relato do livro de Gênesis, Deus criou o firmamento, criou os céus no meio das águas. Então, o livro de Gênesis, capítulo 1, no verso 6, a partir do verso 6, ali fala que existe água debaixo do firmamento e água acima do firmamento. Está escrito aqui no livro de Gênesis, aqui no capítulo 1, verso 6, que fala: E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento, e assim se fez. Chamou Deus o firmamento de céus, e houve tarde de manhã, o segundo dia. Então, segundo essa citação, existe água acima do firmamento, água em cima dos céus, acima dos céus. Aqui no livro de Salmos também, no capítulo 148, no verso 4, fala assim: Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louve o nome do Senhor. Então aqui fala de águas que estão acima do firmamento. Um acontecimento interessante também foi no dilúvio, porque segundo a Bíblia, houve água em todo o planeta e cobriu todo o planeta. Ficou a uns 15 metros da montanha mais alta da Terra. Então a água encheu todo o planeta. Está escrito em relação ao dilúvio que Deus abriu as comportas dos céus. Parece que as águas do dilúvio todas vieram dos céus. Deus não formou o dilúvio, podemos dizer assim, somente com as águas da terra. Veio águas de... Por isso que a gente pode entender que veio essas... Deus deixou que essas águas de cima dos céus, ela caem sobre a terra. Por isso que fala que Deus abriu as comportas dos céus. É interessante que os cientistas, eles falam que as águas não pertencem à Terra. Que as águas veio num asteroide, o planeta tem essa ideia. Mas é interessante os cientistas dizer que as águas não pertencem a essa terra. Isso é uma teoria muito interessante. Então, quando a gente lê esses relatos bíblicos, a gente vê a grandiosidade de Deus, de tudo que Deus criou. E existe também uma descoberta recente, eu já li sobre isso na internet, eu não sei se isso se confirma, de que o cientista descobriu um oceano no espaço. E esse oceano, ele tem 140 trilhões vezes mais do que as águas que estão na Terra. Então esses mares, ou esse mar, ele está no espaço. Aí dá para a gente pensar, será que os cientistas não conseguiram ver ou entender que existe água acima dos céus? Isso que está escrito na Bíblia? Pode ser que sim, pode ser que não, porque é muito complexo tudo isso. Isso é um grande mistério. Às vezes a gente pensa que nem mesmo os cientistas têm noção das coisas que eles vê. Também igual nesse caso, esse mar que eles falam fica tão distante, mas tão distante da Terra, que pode ser que eles apenas conseguem entender isso através de estudos. Então isso é algo muito misterioso. Imagina que o cientista, enquanto mais estuda o universo, mais eles veem que estão diante de um grande mistério. Então a água, por mais que se estude em relação à água, ainda é um mistério para a ciência. Mas nós sabemos que é algo essencial para a vida. Por isso Jesus falou que ele é a água da vida. Jesus disse para a mulher samaritana: quem beber dessa água, Jesus está falando da água, é natural, esse ainda voltará a ter sede. Mas quem beber dessa água que eu te dou, Jesus falou para a mulher samaritana, jamais terá sede. E Jesus diz que é a água da vida. Jesus também fala que aquele que bebe dessa água, ele jorra para a vida eterna.
Então Jesus compara ali a água com a vida e também com a vida eterna. Por isso Jesus mesmo fala, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O quanto a água, de forma literal, de forma simbólica, tem lições extraordinárias para o ser humano. E hoje nós sabemos quanto o nosso corpo precisa de água. Já temos essa consciência. Imagino que essa conscientização já tem salvado muitas pessoas e tem dado qualidade de vida muito melhor quando as pessoas têm essa consciência. Então, e quando nós tomamos água e contemplamos as águas, nós estamos contemplando mais um milagre da vida. Nós estamos contemplando o mistério do nosso maravilhoso Deus.